e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? O versículo 36 diz assim, é fantástico: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória a Deus. Já era para você estar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vivenciou experiência fantástica com Jesus, experiências grandiosas, ao ponto de dizer que tudo que ele faria era para a honra de Deus. Ou seja, o seu trabalho, o seu evangelismo, a sua pregação, tudo era para ele, porque tudo é dele. Ou seja, eu sou dele, você também é dele. Aleluia! Não, acho que você não entendeu. Eu sou dele, você também é dele. Ou seja, Jesus, ele é o seu Senhor. E se ele é o seu Senhor, por que nós não fazemos, não darmos o melhor para ele? Então nós vamos dar nessa noite o melhor louvor, a melhor adoração. Seja para ele a honra, a glória para todos sempre. E a igreja diga: amém. Glorifique e aplaude o nome do Senhor. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Você pode dizer isso mais uma vez, meu irmão? Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Se você crê nessa palavra, levanta a tua mão e aplauda ao teu Deus, glorificando e sendo grato a Ele. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, nós somos gratos pela tua presença, Deus. Oh, Jesus. Como entender? Foi incrível como Ele me resgatou, transformou o meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Olha, velho, diga isso. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Sua nuvem é o sinal que está comigo. Seu fogo na escuridão me guia. Olha o que ele fez. Encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Olha, velho, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia.
nos libertou. Vamos! Oh Senhor, tudo aqui é para ti. Nós celebramos. Olha o que ele fez. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, e na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar. E a morte foi vencida no poder do teu amor. Diga isso. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, e na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar. E a morte foi vencida no poder do teu amor. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Ele fez o mar se abrir pelas águas. Aleluia, aleluia. Deus é quem, você pode dizer isso, e a vitória. Aleluia. Ele fez o mar se abrir. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Aleluia, ele fez o mar se abrir pelas águas. Aleluia, aleluia. Vamos celebrar. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, e na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar. E a morte foi vencida no poder do teu amor. Diga isso. Entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, e na terra prometida eu posso habitar. Jamais vou me esquecer, Deus, pra sempre vou cantar. E a morte foi vencida no poder do teu amor. Deus é quem luta por mim. Diga, e a vitória. Isso. Ele fez o mar se abrir pelas. Aleluia, aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas de uma coisa tenha certeza: nós servimos ao Deus que tudo pode. Nós servimos ao Deus que traz a provisão para a tua vida. Esse é o Deus que nós servimos, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. Faça essa oração conosco. Diga assim: eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não, não.
posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus, Ele não falha não. Se você pode, de aí de onde você está, declare isso com toda a sua força. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Por isso que nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, te entregando nossa adoração. Tudo é para Ti, Senhor. Diga: eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus, Ele não falha não, Ele não falha não, Ele não falha não, não, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Ele proverá, eu sei. Deus proverá, eu sei que Ele proverá. Oh Jesus, nós cremos, ó Pai, nós somos gratos, nós somos gratos. Se você pode, diga isso. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus, eu creio, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, e mesmo falho me faz andar. Você pode dizer isso com mais força. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho Ele me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Deus, Ele proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Eu creio, Senhor, eu creio, Deus. Oh Jesus, nós cremos que o Senhor nunca nos deixa, ó Pai.
Nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Nós cremos que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou mexer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não está. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem. Você pode dizer por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso. Já tenho fé. Sim, eu posso clamar. Chame por Ele. Oh Jesus, nós clamamos ao Pai. Sinto na pele o frio deste vento. Eu chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Erga sua voz. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Sabe por quê? Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas sombras de um lago mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Me responda isso. Quem é esse que até o vento e o mar me obedecem? Quem é esse que ordena em milagres? Diga o nome dele. Jesus. Esse nome toda língua confessará. Jesus. Céus e terras se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé. Só Ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que Ele mais te vê. Pode chamar.
que passar. Isso. Levante suas mãos aos céus. Isso. Chame por esse nome. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel, para atravessou. E no nome do Senhor, hino de vitória. Do outro lado, Todos. chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai te ver. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, não vão te afogar. Faça como Israel pro mar atravessou. E no nome do Senhor, um hino de vitória. Do outro lado, Aleluia. do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Aleluia. Glorifique e aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Isso. Podeis assentar. Glória a Deus. Isso. Nossos visitantes, aquelas pessoas de primeira vez, nos concedendo a honra aqui no projeto Recomeçar. Alguém de primeira vez? Glória a Deus. Se coloque de pé, todos de primeira vez. Aleluia. Não sente ainda não. Deixa eu falar uma coisa para você. Bastante gente, uma congregação. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem uma igreja, leva um abraço para o seu pastor e toda a sua congregação. Mas se você ainda não tem uma igreja, fique com o projeto Recomeçar para você. Você é membro do projeto, você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos visitantes. Isso, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, o Senhor. Podeis assentar. Nosso Recomeçar News, vamos lá? Seja bem-vindo ao Projeto Recomeçar. Essa é mais uma edição do Recomeçar News e é aqui que você fica por dentro de todas as atividades da nossa igreja. Aos domingos nós temos dois cultos, um que acontece às 17h45 e outro às 20 horas. E não se esqueça, todo primeiro domingo do mês é o nosso domingo de Santa Ceia. Participe da Escola Bíblica todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. Fique ligado, pois as aulas são intercaladas entre online e presencial. Para mais informações, acesse o perfil do Instagram, @Ensina Projeto Recomeçar. Lembrando que para as crianças é necessário o agendamento prévio. E toda segunda terça-feira do mês acontece o TPM, às 19h30 aqui no projeto. E em paralelo temos o TPH, dirigido pelo Ministério de Homens do Projeto Recomeçar. Não perca!
sempre da nossa igreja. Você não pode perder. E esses foram os destaques do Recomeçar Rio de hoje. Para mais informações, fique ligado nas nossas redes sociais. Deus abençoe, graça e paz. Toda a igreja de pé. Vamos estar orando pelos nossos pedidos de oração. Vamos estar orando pela vida da Riane Reis. Ela é filha do nosso irmão André aqui da igreja. Foram fazer uma viagem com o Espírito Santo. Chegou lá, começou a passar mal e teve que ficar internada. E se você também tem um pedido especial, peço que você coloque sua mão agora no coração, tá? Crendo que Deus está trabalhando em seu favor nesta noite. Eu quero pedir à nossa irmã Poliana para estar fazendo a sua oração. Pai, nós exaltamos o Teu nome, Senhor, nessa noite. Glorificamos o Teu nome porque Tu és santo, digno de todo louvor e toda adoração. E diante, Senhor, da Tua majestade, da Tua santidade, nós entendemos, Senhor, que podemos colocar todas as coisas diante de Ti, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Então, Senhor, colocamos diante de Ti a vida da Rayane, Pai, e Te pedimos que entre com provisão. A Tua palavra nos garante que o Teu Filho Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas Suas pisaduras nós fomos sarados, e nós chamamos a existência esse decreto sobre as nossas vidas, e estabelecemos sobre a vida dela essa restauração e essa cura, sobre todos aqueles que estão em casa, que estão aqui, e que estão Te apresentando algumas demandas que só o Senhor pode intervir. Nós apresentamos a Ti, Senhor, e Te pedimos, venha com uma intervenção do Teu trono. Colocamos todos os pedidos dessa caixa e Te pedimos, Senhor, faz aquilo que Te apraz, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita para as nossas vidas. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que essa vontade se estabeleça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre todos aqueles, Senhor, que nós amamos e oramos por eles, Senhor, porque o Senhor é Deus soberano. Te exaltamos, Senhor, e damos toda a honra e toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Juliana. Podeis sentar, pastor Cláudio. Amém, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus, mais uma vez juntos para louvarmos, cultuarmos ao Senhor. E nós vamos aqui apresentar alguns bebês. Isso, vamos lá. Vem para cá o Samuel Noah Ferreira de Souza, o Davi Tavares Negreiros Venâncio e a Esté Rangel Teixeira. Os três estão por aí. Vem para cá com vovó, vovô, titia, papai. Vem a patotinha toda. Nós não batizamos crianças, ok? Nós temos um entendimento que o batismo tem a ver com a conscientização daquele que vai descer as águas. E as crianças, eles ainda não têm noção disso. Nós vamos apresentá-los, consagrá-los, e num tempo oportuno vindouro, eles serão batizados aqui, em nome de Jesus. Esse é o Samuel. Cadê o Davi? Está aqui o Davi e está aqui a Esther. Glória a Deus, ó. Isso, ó. A carinha do Davi, ó. Ô, rapaz. Isso. Fico feliz de apresentar uma moça e dois meninos, que normalmente é sempre mais mulher do que homem, né? Então tá chegando uns homens aí. Glória a Deus. Para nós é um momento muito especial, e nós entendemos que essas crianças não têm noção do que está sendo feito aqui. Mas o que vocês estão dizendo para Deus, para o mundo espiritual, é que vocês não vão poder estar o tempo inteiro com eles, com ela. Mas tem alguém que pode, e esse alguém é Deus.
E no momento em que estiver na escola, no momento em que estiver na rede social, certo? Naqueles momentos que vocês não tiverem como proteger essas crianças, ali o Senhor estará enviando seus anjos. Nós vamos abençoá-los e consagrá-los ao Senhor. E eu quero parabenizar vocês pela decisão de fazê-lo. Parece muitas vezes algo muito banal, mas um comando está sendo dado ao mundo espiritual, principalmente ao mal. Principalmente ao mal. Vocês estão dizendo para o mal que essas crianças estão protegidas pelo bem, pelos anjos. Eu queria que a igreja ficasse de pés neste momento. Eu estou evitando pegar, indo por uma questão de saúde, ok? Então, eu estou evitando pegar ou pedir as pessoas para pegarem os bebês. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu. Viu que é só nome de peso, né? Davi, Samuel e Esther. Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai soberano, nós te entregamos e consagramos a Ti agora o Samuel, o Davi e a Esther. Declaramos que eles te pertencem, ó Pai. Toma essas crianças, que elas cresçam no temor do Senhor, que possa ir bem em seus estudos, que possam ser crianças saudáveis, livres de todas as doenças, que possam andar em boas companhias, que possam crescer, ser bons irmãos, cônjuges, pais, mas muito mais do que tudo isso, que sejam teus servos, tua serva. Nós consagramos essas crianças, o Davi, o Samuel e a Esther, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar. Vamos aqui a Esther. Nós vamos para as fotos agora. Você senta e agora é a hora do glamour. O Davi e o Samuel. Então chega para frente aqui a turma do Samuel. Isso, vamos lá aqui, ó. Isso, Deus abençoe, parabéns. Pode descer, para ganhar espaço aqui. Vamos aqui a turminha da eu acho melhor uma parte da Esther vir para cá, ó. Isso. Vamos lá. Glória a Deus. A Esther está reclamando que a luz está no rostinho dela. Agora a turma do Davi vem para o lado de cá, do menino da pedra. Isso, vamos lá. Glória a Deus, meus parabéns, viu? Vamos tomar conta desse menino aí. Vamos trabalhar. Glória a Deus. Nós vamos ofertar neste momento. E eu preciso que você abra a sua Bíblia rapidinho no livro de Jó. Jó. Jesus, eu passei o dedo no óleo. O inimigo se levantou, Lézia, aqui agora. Não abre mais, olha. Acho que esse iPad está com os problemas espirituais. Vamos lá. Preste atenção. Quando Deus está conversando com Satanás acerca de Jó, ele diz: tende visto meu servo Jó, íntegro, reto, que me teme e se desvia do mal. A resposta do inimigo é extraordinária. E ele diz: por acaso ele te teme à toa? Ele não te teme em vão.
Ele te teme porque tudo aquilo que Ele tem é protegido por ti. Eu não posso tocar em nada dele, preste atenção nisso. Me parece que o diabo está dizendo para Deus que Deus protege o que Jó tem. Mas Deus diz para o diabo que quem protege o que Jó possui é o próprio Jó. Quando Jó resolve ser fiel, obediente e honrar, porque o momento da oferta, se tem uma coisa que ele não tem, é a ver com grana, é a ver com dinheiro. Preciso que você entenda, se você caminha aqui conosco, você está nos visitando, todas as despesas da igreja estão pagas. Se você não ofertar hoje porque não tem, porque hoje você veio sem recurso, isso não muda a nossa realidade. Aliás, acredito eu, se nós tivéssemos hoje na nossa igreja, aqui, 6, 8 meses, 1 ano, sem ninguém ofertar R$1, nós teríamos recursos para nos manter. A nossa maneira administrativa e a fidelidade do povo até aqui tem nos dado essa tranquilidade. Mas então, pastor, por que vocês continuam falando de oferta? Porque a oferta é o momento em que você vai ser abençoado. É o momento que tem mais a ver com você. Porque o Deus que tem recursos suficientes para prover tudo para a igreja, fez você e a mim participantes desse projeto com a proposta de que nós seríamos abençoados, que portas se abririam na terra, que janelas se abririam nos céus, que o ambiente cujo qual nós iríamos depositar nossos recursos precisariam ser alargados, aumentados. Eu aprendi que quando o assunto é dinheiro, recursos materiais, algumas coisas estão em jogo. Primeiro, trabalho. Do suor do teu rosto comerá o teu pão. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Segundo, boa administração. Aprenda a administrar. Dinheiro não tolera desaforo. A maioria dos endividados compra o que não precisa para pagar com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Terceiro princípio, fidelidade. Aprenda a ser fiel, a proteger os seus recursos, a ver as portas e janelas abertas para você prosperar. E quarto, generosidade. Aprenda que não há problema nenhum na Bíblia em você ter um enriquecimento pessoal e individual, mas o foco bíblico sempre é o coletivo, é o reino, é o povo, é a igreja. E um dos erros que alguém pode cometer, principalmente caminhando no evangelho, é achar que o que você recebe ele é 100% seu. Aprenda que ele é a maior parte seu, uma parte do reino e a outra parte das outras pessoas. Se você entender isso, você vai prosperar. Nós vamos ofertar agora, né? Nós mudamos as nossas maquininhas, então nós estamos nos ajustando isso aí, estamos fazendo algo personalizado, ok? Então nós estamos nessa transição, talvez demore mais um pouquinho, mas nós vamos ofertar. Se você deseja a máquina, levante a mão, a máquina, um obreiro vai levar até você. Se você está sem envelope também, levante a mão, alguém vai levar o envelope até você. Eu preciso de um envelope aqui, por favor, pegue aí o seu envelope, a sua oferta. Vamos lá? Levante a sua oferta. Isso, algumas pessoas ainda estão ofertando, mas eu vou adiantar aqui. Pai, em nome de Jesus, consagramos agora a nossa oferta, a nossa fidelidade. Nos faz prosperar na terra dos homens.
tua misericórdia e a conscientização se estenda sobre aqueles que ainda não têm esse entendimento, e que teu povo seja abençoado pelo poder do nome de Jesus. Amém. Saia do seu lugar e traga aqui aos cestos, coloque a oferta. Um pastor de uma... Embora nós sejamos jovens, nós já somos amigos há quase uns 20 e poucos anos, eu acho, né? Isso quase revelou a nossa idade. É verdade. Bom, gente, eu tenho o privilégio de recebê-lo aqui hoje. Eu tive o prazer de estar lá no aniversário da igreja ou seu? Da igreja. Amém. Ele é um amigo e hoje vai estar ministrando e também apresentando algo que ele fez no primeiro culto, e acho que vai dar para você contribuir de outra forma nisso, porque não sobrou tantos livros. Até passei alguns livros que tinha lá para ele. Que Deus te use mais uma vez, irmão. Fique à vontade. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, desfrutando de uma das coisas mais importantes da vida humana, que é a amizade. Se você tem amigos, valorize esses amigos. Isso é uma das dádivas de Deus para a nossa história. Bem, eu conversei com o pastor Cláudio alguns dias atrás, porque eu e minha esposa, que está ali em pé na porta agora, vai tirar fotos de um ângulo melhor da minha vida, ficar uma foto bonita, pastora Núbia, que a gente vai ter que sair depois. Amanhã ela é psicóloga e amanhã atende o dia inteiro, de 8 da manhã até as 9 da noite. Então vamos sair daqui correndo para ela poder descansar um pouco. Mas a gente estava numa viagem, um pouco de férias, um pouco trabalhando na Flórida, e fomos capturados por uma história muito contundente. Os meninos têm fotos aqui que depois eles podem colocar para mim. Nós fomos capturados por uma história contundente e deprimente ao mesmo tempo. Crianças que são vendidas pelos seus pais para a escravidão sexual no Nepal, por conta da extrema pobreza. Aí você pode perguntar, mas por que vender uma criança? Eu não sei todas as respostas, mas provavelmente para poder ter dinheiro para cuidar das outras. Essa é uma realidade muito dolorida, que a gente não tem muita consciência disso. E essa história nasceu a partir da possibilidade da gente ir ao Nepal, e eu vou ao Nepal agora na segunda quinzena de maio, conhecer essa experiência e essa história de perto. Uma das moças que foi
vendida e traficada para a Índia para viver como escrava sexual, foi resgatada, não só fisicamente, mas resgatada também no seu coração por Jesus e pelo Evangelho. E ela escreveu um livro. Eu gostaria de recomendar para você esse livro, se você puder. Ele está na Amazon e em outras plataformas digitais. A História de um Resgate. É um livro de uma história impressionante. Mas ela colocou no coração que se ela conseguisse construir uma escola, ela conseguiria dar àquelas crianças uma oportunidade. E aqui estão as crianças na escola que ela conseguiu construir. Porque um casal de missionários brasileiros, sabendo dessa necessidade, assentou no coração fazer uma coisa diferente. Eles são missionários, estão sediados na Itália, mas têm também um trabalho na Nova Zelândia. Eles andaram a Nova Zelândia de norte a sul de bicicleta, trocando os quilômetros por doações. E eles precisavam de $60 mil para fazer a escola. Essa escola, se você puder passar, não sei se já passou aqui para ver o prédio que eles construíram. Essa escola, eles gastaram $60 mil e eles nessa caminhada conseguiram $120 mil, ou seja, construíram a escola, mobiliaram a escola e compraram um terreno ao lado. Qual é a ideia que a gente tem agora? E qual é a necessidade? O Nepal é onde está o Himalaia, é uma região muito gelada. E no inverno, essas crianças, algumas delas têm que andar de 2 a 3 horas para chegar na escola. Isso muitas vezes inviabiliza as crianças irem, elas desistem de ir à escola, mesmo correndo o risco de serem então vendidas. Essas crianças vendidas, só para que você saiba e tome conhecimento, elas têm uma sobrevida de 2 a 4 anos, porque elas são drogadas e usadas aproximadamente 25 vezes por dia. E você pensa que isso é bárbaro, e de fato é. E a gente pensa, mas como eles podem fazer tanta maldade lá no Nepal? Mas essa maldade está entranhada no coração do ser humano. A gente não chegou ainda a conhecer, talvez, quão mal um ser humano pode se tornar. Mas ela, então, fez esse processo todo e chegou a uma conclusão. Com esse terreno, a gente precisa construir um alojamento para que essas crianças possam participar e ficar alojadas de segunda a sexta e voltarem para a casa de seus pais no domingo. E é esse o projeto que eu estou envolvido. É nisso que nós fomos capturados. Pode parecer um valor até pequeno dentro da realidade que a gente está exposto, mas com $60 mil a gente constrói esse alojamento. $60 mil a gente constrói alojamento para essas crianças. E eu estou fazendo essa caminhada junto com os meus amigos para ver o que a gente consegue levantar para levar para eles. E eu não vou levar imediatamente agora, a gente vai fazer um montante para poder construir esse alojamento. Agora entenda bem, eu não estou indo lá ajudar as crianças nepalesas, mas quando isso chegou no meu coração e da minha esposa, a gente imediatamente lembrou das netas. Eu tenho 2 netas, a Luísa, que tem 4 anos, e a Júlia, que tem 10 meses. Eu pensei, como é que eu posso deixar que as minhas filhas no Nepal, as minhas netas no Nepal, as minhas irmãs no Nepal passem por uma situação assim? Nós não estamos indo socorrer nepaleses, nós estamos indo socorrer as netas, as filhas, as irmãs, as pessoas que somos todos filhos de um Deus maravilhoso, de um Pai extraordinário. Afinal de contas, Paulo escreve que Ele é Pai de todos. Então, se Ele é Pai de todos, aquelas pessoas que lá estão são meus irmãos, são as minhas netas, são as minhas sobrinhas, são as minhas irmãs. Então, diante dessa necessidade de construção, isso já é o complexo que eles construíram lá, tem outras fotos, e diante dessa necessidade, eu queria estimular você a participar disso. Você pode participar orando. Senhor, ajuda lá eles a construírem isso. Senhor, dá força para eles.
da estratégia que eles consigam. Você pode participar orando, isso é muito importante. Você pode participar até, se quiser um dia ir lá conhecer, ou você pode também participar investindo. No primeiro culto eu trouxe uma quantidade de livros e os irmãos foram muito generosos. Eu não estou vendendo os livros. Você dá uma oferta e pega um livro. Agora vai acontecer a mesma coisa. Você vai pegar um livro que você quiser. E a oferta, pastor, quanto é? É o que você quiser. A hora que eu estipulo a oferta, não é mais oferta, né? Então é o quanto você quiser. Os meninos pegaram o número do Pix para facilitar também. Se puder colocar aí. Na outra tela. Ah lá, está o Pix. É um Pix pessoal, mas você pode fazer a sua oferta e pegar o livro. Se acabar o livro, eu me comprometo, quando voltar do Nepal, vou trazer um relatório aqui para vocês e trago mais livros para quem quiser levar também e ajudar. Queria agradecer a generosidade da igreja, pastor Cláudio, de todos que participaram e de você que vai participar de alguma coisa, de alguma forma. Mas não pense, eu não tenho recurso. Você tem talvez o maior recurso que pode mudar a história. Você pode orar a um Deus que ouve orações. Você pode clamar a um Deus que não está alheio. Pastor, por que Deus não faz alguma coisa? Porque Ele quer que eu e você nos envolvamos e façamos alguma coisa. Existem coisas que Deus quer fazer, e Deus até poderia fazer, mas existem coisas que Ele quer que eu e você nos envolvamos e façamos. Há duas ressurreições muito poderosas na Bíblia. A de Cristo, quando a pedra foi removida de maneira poderosa e milagrosa, ou seja, Deus pode remover pedras, mas há também a ressurreição de Lázaro, quando ele disse, retirem a pedra. Existem pedras que somos nós que temos que retirar. Sou eu e você que temos que nos mover para mudar as histórias. Eu conto com você, sua ajuda, sua oração, em nome de Jesus. Muito obrigado a vocês. Agora eu queria repartir a palavra de Deus com os irmãos nessa noite. Eu sei que alguns dos visitantes vieram na expectativa de ouvir o pastor Cláudio aqui. E eu sei que vai ser bem diferente do que você poderia imaginar. Mas eu tenho certeza que a palavra de Deus não voltará vazia do seu coração, porque ela é que é poderosa. É a palavra de Deus que muda as histórias. É a palavra de Deus que pode sacudir as nossas estruturas de tal maneira que saiamos daqui completamente transformados. Eu queria convidá-los imediatamente a abrir o texto bíblico na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 4, e você fique aí no capítulo 4, para que a gente possa construir uma ideia e trazer uma palavra ao seu coração. Vivemos numa sociedade, meus irmãos, que tem se tornado especialista em valorizar o potencial, aquilo que a gente pode realizar, aquilo que a gente pode fazer. Tem se especializado em empoderar pessoas. Não há palavra talvez mais dita nos últimos tempos como empoderamento, seja ele feminino ou de qualquer que seja a faixa etária ou até mesmo o gênero. Há um sentimento de empoderamento e a gente acaba sendo sequestrado pela ideia de que só vamos poder viver a nossa vida a partir daquilo que a gente é capaz de fazer, aquilo que a gente consegue realizar, a partir do nosso potencial colocado a termo. Ou seja, eu deixo simplesmente de viver como um potencial e sou colocado e vivo de maneira a que todo o meu potencial seja desenvolvido. Até aí, nós estamos constatando o tempo que a gente vive, a realidade da exposição das filosofias contemporâneas que supervalorizam a nossa capacidade. Ou seja, existe muita gente que diz, olha, você é capaz, e você vai a lugares, recebe palestras que vão dizer, você pode, você consegue, você alcança, e você é estimulado a olhar para si mesmo a partir daquilo que você consegue fazer, a partir da sua competência, a partir da sua capacidade. Mas a verdade, e a bem da verdade, é que muito daquilo que nos iguala como humanidade, como seres humanos, é que as nossas fragilidades, as nossas dificuldades e as nossas deficiências, elas muitas vezes são mais marcantes do que as nossas competências. Muitas vezes nós olhamos para as grandes realidades e olhamos e assistimos os filmes,
lemos os livros desses homens importantes e famosos e pensamos, puxa vida, eu nunca vou conseguir chegar a ser alguém assim tão importante, tão capaz, tão competente. Eu nunca conseguirei viver alguma coisa tão inédita. Eu nunca vou protagonizar absolutamente nada. E a gente vai se fechando, se frustrando, se entristecendo. A gente vai deixando que a tristeza se aloje no nosso coração, porque a gente acaba achando que a gente não pode coisa alguma. Mas eu vim aqui, em nome de Jesus, para dizer para você que até as nossas dificuldades, se a gente aplicar direitinho uma direção de Deus para a nossa vida, até os nossos maiores problemas podem se transformar em alguma coisa muito boa nas mãos de Deus, porque depende daquilo que da mão de quem a gente vai colocar para o Senhor fazer, ou quem vai fazer no nosso lugar. Muitas vezes, quando eu estou deixando que o pensamento e a filosofia contemporânea me dominem, eu olho para o meu espelho e falo assim, meu Deus, se só os capazes, se só os competentes, se só as pessoas boas e talentosas vão ter lugar e espaço, o que vai sobrar para mim? Quem eu vou ser? E muitas vezes, por conta disso, eu começo a querer construir uma espécie de imagem de mim mesmo que seja favorável. Eu começo a me iludir com uma construção quase caricaturada de mim mesmo, para que eu possa, projetando esta ilusão de mim mesmo, ter um espaço para viver nessa sociedade e me sentir um pouco melhor. Mas eu estou aqui na autoridade do nome de Jesus e da palavra de Deus para dizer que até mesmo os seus problemas podem se tornarem plataformas extraordinárias onde Deus vai agir e vai fazer coisas maravilhosas. Porque Deus não perdeu o poder e nem perdeu o fio da meada da sua vida. Deus não está alheio nem de longe dizendo, e agora o que eu faço? Ele não perdeu o rumo, nem perdeu a história. Até os problemas que nós estamos enfrentando hoje, que você chegou aqui talvez frustrado, talvez cansado, talvez desiludido, você está dizendo, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? A minha vida está destruída. Até esse momento que você pode chamá-lo de desgraçado e destruído, esse momento pode ser um momento extraordinário de Deus na sua vida, se você souber aplicar os princípios da palavra de Deus ao seu coração. Muitas vezes o que nos atrapalha é que a gente se ilude achando que Deus só vai usar pessoas competentes, porque afinal de contas é isso que todo mundo diz. Deus só vai usar pessoas bonitas, Deus só vai usar pessoas extraordinárias, mas Deus quer usar a sua singeleza, a sua simplicidade, talvez a sua fraqueza, para que o nome dele seja glorificado. Portanto, nós vamos sair daqui indesculpáveis, porque sabemos que Deus quer usar qualquer coisa que esteja nos acontecendo para fazer a grande obra que ele quer realizar na vida das pessoas que nos cercam. Por isso, Gálatas 4:13, Paulo vai dizer uma coisa que vai talvez assustar vocês. Paulo vai dizer assim: como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Paulo está doente, e ele para na Galácia doente. E por causa desta parada na Galácia, por causa de uma enfermidade, ele prega o evangelho. Porque Paulo não pode ser paralisado por coisa alguma, seja ela positiva ou seja negativa. Nada pode paralisar aquele homem de Deus. E nada pode paralisar alguém que tem consciência da parte de Deus, que o Senhor é aquele que pode pegar até as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e transformar numa plataforma que vai me arremessar para o propósito de Deus para a minha vida. Mas eu preciso tranquilizar o meu coração e aprender a como de fato fazer isso. Ok, as coisas ruins podem acontecer conosco, elas podem se transformar em plataformas que nos impulsionarão aos atos positivos da minha história. Mas você talvez pode perguntar, mas como é que eu faço isso? E aqui está o cerne. Estou entendendo, pastor, que a minha fraqueza, a minha dificuldade até hoje aqui
pode ser uma plataforma para eu viver tudo que Deus tem para mim. Mas como é que isso vai acontecer? Quais são as coisas que eu preciso fazer para que as dificuldades não me lancem num limbo existencial? Para que elas não me afastem da capacidade que Deus me deu de viver tudo isso? E eu quero elencar com vocês pelo menos 3 questões que vão fazer você sair daqui pensando: eu estou vivendo uma dificuldade, mas mesmo no meio dessa dificuldade eu posso viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Porque olhando daqui, os bonitos, os mais ou menos, e até os feinhos, Deus tem um propósito com a sua vida, e esse propósito é extraordinário. Mas como é que eu posso fazer isso? Eu quero levar vocês a pensar 3 questões muito importantes na vida cristã. Primeiro, vamos ao texto de Gênesis, capítulo 45. É a narrativa da história de José. E você sabe que José é um moço que nasce fruto de uma relação do seu pai com a mulher que de fato ele amava profundamente. E ele então tem a predileção de seu pai, o que é um equívoco na educação de crianças, mas é a realidade que ele está vivendo. Mas ao mesmo tempo ele é um moço que tem sonhos e tem algumas ambições no coração, e esses sonhos vão sendo acalentados por ele, e seu pai também o estimula a viver isso. Dá a ele algumas coisas, presentes especiais que não dá a seus irmãos. O que acontece é que isso provoca uma certa inveja no coração de seus irmãos, até que um dia ele sai e vai ver os seus irmãos no campo. E no que ele vai ao campo ver os irmãos veem ele chegando de longe e pensam: vamos matá-lo. Alguém diz: não vamos fazer isso, vamos jogá-lo num buraco. Jogam José no buraco. Vem uma caravana de ismaelitas e fazem a seguinte sugestão: vamos vendê-lo como escravo, vamos pegar a sua roupa, vamos matar um bicho, molhar em sangue e dizer para o nosso pai que ele morreu, devorado por uma fera. E eles fazem isso, vendem seu irmão como escravo. José passa anos como escravo, eu estou sintetizando a história, e como escravo ele vai para a casa de um rapaz, um senhor, o Potifar. Mas mesmo escravo, mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, ele se mantém íntegro, e ele começa a trabalhar para Potifar e faz o melhor, e as coisas começam a dar certo. Mas a mulher de Potifar se sente atraída por ele e tenta-o, até o momento em que ele resiste, a ponto dela segurar a roupa dele, e ele foge desnudo. A mulher grita e diz: olha, José tentou me seduzir. O que acontece é que ele vai para a prisão. Agora vai prisioneiro sendo inocente. Imagina ser vendido pelo irmão. Imagina passar a vida agora como escravo. Imagina como escravo agora ser traído e aprisionado inocentemente. Como é que estaria o coração desse moço? Como é que estaria o coração desse jovem que vê a sua vida esvair-se entre seus dedos? Tudo aquilo que ele possuía acabou. Agora ele é um escravo, e como escravo agora é prisioneiro, injustamente, sem ter feito absolutamente nada de errado. Até o dia em que ele é colocado como segundo entre o Egito, e seus irmãos vão até ele. E no capítulo 45 nós temos a visão desse encontro, quando ele diz assim: cheguem mais perto. Capítulo 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos, quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam nem se recriminem, pois por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Pensa nessa história, meu irmão. Agora ele tem poder, ele é ministro de faraó, ele é o vice-governador do Egito todo. Ele pode mandar prender os seus irmãos, ele pode fazer o mal aos seus irmãos. Agora sim, ele tem poder para levar a termo tudo aquilo que ele talvez tenha imaginado. Porém, ele olha para a situação toda e ele diz: não foram vocês que me venderam, não foram vocês que fizeram nada contra mim, foi o Senhor quem quis fazer desta forma para que eu chegasse aqui onde eu cheguei, para preservar a vida de vocês. Sabe o que estava acontecendo ali? José estava perdoando os seus irmãos. Se você quer que as suas tristezas, tragédias, dores, angústias, dificuldades se transformem em plataforma para você chegar onde Deus tem para a sua vida, você precisa começar a aprender a perdoar as pessoas que nos fazem mal. Aprender a dizer para as pessoas que na verdade elas não têm o poder de capturar a sua alma, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que qualquer um pode ofender a minha vida. Alguém pode maquinar coisas contra mim, alguém pode planejar coisas contra a minha vida, alguém pode preparar armadilhas contra mim, mas a minha vida está nas mãos de Deus, e tudo que acontece comigo só acontece porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, o meu coração tem que ser perdoador. Eu preciso olhar para as pessoas e entender que elas não são capazes de fazer tão mal a mim, porque na verdade, de verdade, o Senhor já colocou o seu Espírito na minha vida para que eu possa perdoar as pessoas que me fizeram mal. Lembram-se dessa cena? Que há uma semana atrás nós reproduzimos no mundo todo cristão, o Cristo na cruz, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o nosso caminho, irmãos. Se a gente quer de fato aprender a transformar as nossas dificuldades em potencialidades para viver tudo que Deus tem para nós, a gente tem que ter a coragem de perdoar quem nos ofende, ter a ousadia de estender misericórdia para aquele que maquina o mal contra a nossa vida, ter a ousadia de remar contra a maré, num mundo que apregou a vingança, porque é isso que acontece como sociedade. Quem aqui não se lembra de um filme ou uma história que começa mais ou menos assim? Lá está um bandido sanguinário e ele entra na casa e tem uma criança escondida no armário e ele faz uma chacina e mata todo mundo, mas a criança fica ali assistindo tudo. E aí a tela fica preta e escreve-se assim: 20 anos depois, aparece aquela criança agora forte, brava, lutadora, e a gente passa o filme todo torcendo para que ele se vingue daquelas pessoas. Você acha que as pessoas estão brincando de construir mentes malignas na sociedade? Eles usam todo tipo de apetrecho para que a gente então se vincule ao espírito desse mundo, que é a vingança. O mundo, a sociedade, o maligno quer que você se vingue, mas Deus derramou o seu Espírito sobre a sua vida para que você perdoe, e perdoar é muito mais poderoso do que se vingar. Embora se vingar possa dar um certo sabor, perdoar dá um destino, muda a história. Perdoar nos impulsiona para o lugar que Deus tem para nós. Então José entendeu isso, olhou para os seus irmãos e tinha o poder de dizer: agora vocês vão me pagar, agora vocês vão ver com quantos paus se faz uma canoa, agora vocês vão ver como é que as coisas vão funcionar daqui por diante. Agora, ao invés de eu ser escravo, vocês serão meus escravos.
Mas José disse: não, irmãos, não fiquem com medo, porque não foram vocês, no final das contas, que me venderam, foi Deus que me trouxe para cá. Você está num momento difícil da sua vida, mas o lugar que Deus tem para você, Ele vai conduzir você, caminhando por dificuldades, por angústias, por dores, por coisas que você nem imagina, mas Deus vai conduzir a sua vida, Deus vai levar você onde Ele quiser, porque Ele é poderoso para fazer. A gente muitas vezes quer que Deus evite certas coisas, mas Deus muitas vezes não evita, porque Ele tem coisas maiores para fazer. Quando recebeu a mensagem, Jesus recebeu a mensagem das irmãs Marta e Maria, dizendo: aquele que você ama está doente. Ele ficou mais 2 dias no lugar que estava, e ele sabia que Lázaro ia morrer. O texto é bem claro em João 11. Ele sabia que Lázaro ia morrer, e ele soube exatamente a hora que Lázaro morreu. Mas ele disse aos seus discípulos: eu estou contente de não ter estado lá, porque agora vocês vão crer mais poderosamente com quem vocês estão andando. E eles vão para Betânia. E estranho que mesmo Jesus, sabendo que iria operar o milagre da ressurreição de Lázaro, ele chora, porque você serve um Deus que se importa com você. Não é um Deus masoquista que diz: agora ele vai sofrer porque eu vou botar ele num lugar legal, mas ele tem que sofrer primeiro. Não é essa dinâmica de Deus. Ele não é um ente espiritual masoquista que quer o seu sofrimento. O sofrimento muitas vezes vem por caminhos que a gente até desconhece, mas Deus não perde o controle da nossa vida. E você pode estar aqui dizendo: eu não estou entendendo porque eu estou vivendo isso, Senhor. Mas Deus está conduzindo a sua vida para o lugar que Ele quer. E só há o testemunho da ressurreição de Lázaro porque ele morreu. Se Jesus tivesse chegado antes, ele teria ficado curado da sua enfermidade. Muitas vezes o que está piorando na sua vida não é simplesmente porque Deus perdeu o controle, ou a linha da pipa cortou e você ficou sem saber o que fazer. Absolutamente. Deus sabe o que está fazendo, e Ele está cuidando de detalhes da sua vida. E se não aconteceu ainda, a hora que acontecer, o milagre será muito maior do que você está imaginando. Mas creia numa coisa: aprenda a perdoar quem fez mal a você. Aprenda a lavar o seu coração, a trabalhar a sua vida, para que nenhuma mágoa possa restar no seu coração, a ponto de você dizer: isso não faz diferença, pois foi Deus que quis fazer todas as coisas. Deus quis fazer, e Deus deseja continuar fazendo na sua vida, meu irmão. Apenas consiga no seu coração, pela força do Espírito Santo, perdoar quem fez mal a você. Talvez enquanto eu esteja falando, venha à sua mente alguém que fez tanta maldade contra a sua vida, e você está esperando exatamente o dia: o meu dia vai chegar, eu vou conseguir, eu vou atropelar essa pessoa. E Deus está falando com você nessa noite: perdoe-o, porque você só vai chegar onde Deus quer se você seguir o caminho que Ele tem para a sua vida. Em segundo lugar, busque ao Senhor de todo o seu coração. Havia uma mulher chamada Ana, que vivia uma angústia desesperada. Ela queria ter filhos, mas não podia tê-los. O seu marido equivocadamente disse: eu não sou melhor que 10 filhos, porque tem homem que não entende as coisas. Ele acha que pode se comparar a filhos e vice-versa. Bem, ela foi um certo dia para a casa de Deus, e o texto de Samuel, capítulo 1, primeiro livro dele, vai dizer que ela derramou a sua alma ao Senhor. Sabe como é que você aprende a transformar seus momentos difíceis em plataformas para Deus te levar para onde Ele quer? Aprenda não só a fazer orações muito elaboradas e litúrgicas, aprenda a rasgar a sua alma diante do Senhor. É mais do que dizer: Senhor meu Deus que está nos céus. É ficar sem ter o que dizer, como Ana. Ana balbuciava, sem dizer nada, porque o seu coração estava amargurado. Mas quando ela se levanta dali,
Deus cumpre uma promessa e faz uma obra extraordinária, porque enquanto Ana queria um filho, Deus queria um juiz. Enquanto Ana queria um filho, Deus queria um sacerdote. Enquanto Ana queria um filho, Deus queria um profeta. Então ele concedeu a ela, depois de toda aquela dificuldade, o momento em que ela disse: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou dedicá-lo ao Senhor. Aprenda a rasgar o seu coração e a sua alma diante do Senhor, no meio da sua crise, da sua dor, da sua angústia. Aprenda a rasgar a sua alma e deixar vazar e correr toda a sua angústia diante do Senhor. Nós estamos nos especializando em mostrar as nossas insatisfações e angústias nas redes sociais. A gente fala das nossas tristezas, fala das nossas insatisfações, a gente fala de tudo nas redes sociais acerca da nossa vida. Mas a gente tem desaprendido a rasgar a alma diante do Senhor. Eu quero chamá-los a esse lugar onde a gente rasga a alma diante de Deus, mesmo que ninguém fique sabendo. Deus sabe da nossa oração e do nosso clamor. Mesmo que você não encontre palavras para dizer, mesmo que você não tenha capacidade de vernáculo para dizer mais nada diante de Deus, abra o seu coração e rasgue a sua alma. Em terceiro e último lugar, estamos concluindo. Ao invés de fingir que a sua fraqueza e fragilidade não existem, entenda que fraqueza e fragilidade na mão de Deus faz um estrago enorme. Paulo está clamando a Deus. E eu estou agora na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Está encerrando a carta no capítulo 12. E ele está relatando uma coisa aqui muito importante. Ele diz que para impedir que ele se exaltasse, por causa da grandeza das revelações que ele recebera, foi-lhe dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, dizendo Paulo. E ele diz: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Num tempo de supervalorização das competências, do potencial, do empoderamento, o que a Bíblia diz para nós e o que Deus diz para nós através do nosso irmão Paulo é que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando a gente então se permite ser frágil, se permite ser quebradiço e fraco, mas nas mãos do Senhor isso pode virar uma potência extraordinária, se estivermos nas mãos do Senhor. Pelo que Paulo diz então: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, meu irmão, minha irmã que está aqui, talvez dizendo: eu vim aqui na igreja hoje para tentar me sentir melhor, porque os meus problemas são muito difíceis. Deixa-me dizer uma coisa a você: se você aprender a perdoar as pessoas que te fazem mal, se você aprender a rasgar a sua alma diante do Senhor e deixar vazar esse mal do seu coração, se você aprender que não são as forças, competências, poderes que vão te deixar mais extraordinariamente bem colocado diante de Deus, mas é exatamente a nossa fragilidade. É quando a gente olha para a gente e diz assim: eu não posso nada, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Aí Ele vai pegar você e vai te arremeter para o lugar que Ele tem para você, porque Deus tem um propósito eterno com a vida de cada um de nós aqui. Portanto, ao invés de ficarmos repetindo os mantras dessa sociedade supostamente empoderada, ao invés de ficar repetindo as frases de efeito desta sociedade que se perverteu,
pelos caminhos do sucesso e da capacidade extraordinária, vamos nos quebrantar nas mãos do Senhor e seguir o trilho de Deus, porque Ele vai usar tudo o que Ele precisa usar para levar você a viver tudo que Ele planejou para a sua vida. Deus tem um plano para cada criatura. Aos astros Ele dá o céu, a cada rio Ele dá um leito, e um caminho para mim traçou, um caminho para você Ele traçou. Por isso o autor diz: a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho entregou por mim. Não importa onde for, seguirei meu Senhor, longe ou perto, terra ou mar, seja onde for, eu irei. Eu irei. Você não é alguém fraco, incapaz, impossibilitado. Você é alguém que, se deixar usar pelo Senhor, Ele vai colocá-lo no lugar que Ele deseja para a sua vida, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, e quando alguém tentar espizinhar você, ao invés de conseguir um espaço para se vingar, perdoe. Quando as dores estiverem tão agudas que você não tem o que dizer, rasgue a sua alma diante do Senhor. E quando alguém dizer: você é um fraco, diga a ele: a graça de Deus que me basta. O poder dele se aperfeiçoa não na minha competência, mas na minha fragilidade. Pelo que então eu vou me gloriar nas minhas fragilidades, porque sei que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Deus abençoe você. Deus te conduza por esse caminho. Deus te fortaleça, e Ele construa definitivamente a sua plataforma para te lançar para onde Ele quer, em nome de Jesus. Forte abraço. Deus abençoe os irmãos. Obrigado, irmão. Fique de pé. Que possamos guardar no nosso coração. O perdão é algo extraordinário. Eu estava vendo o César fazer o fechamento. Eu me lembrei quando Herodias ficou magoada com João por uma exposição que João fez ao envergonhá-la publicamente. João, homem de Deus, expôs a vergonha de Herodias, que apesar de ser esposa de Filipe, estava vivendo ao lado de Herodes. E depois daquilo, me parece que a alma de Herodias foi capturada por aquela situação. E um belo dia, no dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, Salomé, dançou de uma forma muito especial. Herodes já tinha bebido alguma coisa, envolto na alegria e no vinho. Ele faz uma proposta a Salomé, dizendo que ela poderia pedir para ele até a metade do que ele tinha, que ele daria para ela. E ele não estava brincando, foi uma definição pública. Mas Herodias foi perguntar, ou Salomé foi perguntar à sua mãe Herodias: mãe, ele disse que eu posso pedir até a metade do reino dele que eu ganho. É a oportunidade que nós temos de mudar a nossa vida. E Herodias disse para Salomé: peça a cabeça de João Batista, eu quero vingança. Mas não faz sentido. O que é que nós vamos fazer com a cabeça do João Batista? E ela abre mão de ter algo tão glorioso por um momento de satisfação, por ver a cabeça de alguém numa bandeja. Hoje nós recebemos uma palavra que nos fala de perdoar pessoas. Está tão difícil viver com gente que tem gente preferindo viver com bicho. Essa é a grande verdade.
Mas o perdão é um pedágio obrigatório na estrada dos relacionamentos longos e saudáveis. Quer viver por muito tempo com alguém? Pague o pedágio do perdão. E aprenda uma coisa: infelizmente, quem vai te ferir ou tentar azedar seu coração são as pessoas mais próximas. Quem vendeu José foi seus irmãos. Que tenhamos proximidade com Deus para sobreviver a tudo isso e realmente retirar das nossas fraquezas, porque é nelas que descobrimos a dependência. Eu gosto muito desse balanço das mensagens, porque eu acho que é isso que Deus procura falar com a gente o tempo inteiro. Volta e meia nós estamos o tempo inteiro, recebemos uma enxurrada de informações que nos falam de empoderamento. Eu acho extraordinário, porque eles devem existir, mas jamais o empoderamento humano pode se esquecer de que é a fraqueza que revela a dependência. É na fraqueza que nós descobrimos que a força vem do Senhor. E é isso que eu acho legal, sabe? Empodere-se sim. César não estava puxando para outra extremidade, não. O que ele estava puxando é para o equilíbrio, porque o que nós estamos vendo é um povo que parece que tudo vai conseguir com a sua própria força, com o seu network, com a sua capacidade de se relacionar. Saia daqui, meu irmão, para lutar por aquilo que você pode, mas saiba que haverá muita coisa que você não pode. Deus vai entrar com providência a seu respeito. Nós estamos vivendo literalmente jogos vorazes, certo? Onde estamos aí com a oposição de forma ferrenha. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado pela instrução que recebemos nesta noite, de que o Senhor está onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Que o Senhor corrija a rota, que por mais que sejamos capazes, ainda assim somos incapazes. Que o teu poder, ó Pai, se manifeste na nossa vida, nas nossas dificuldades e adversidades, e que possamos entender que mesmo elas nos levarão para perto de Ti. Que nada nos separe do Teu amor. Leva-nos aos nossos lares, guardado por mãos poderosas. Que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, uma semana de milagres. Continue conosco, Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Preste atenção, duas coisas. Uma, lá fora nós temos a divulgação, e você pode fazer a inscrição do nosso evento de quinta-feira, que é o trabalho dos empreendedores. Venha, traga 1 quilo de alimento não perecível e venha com a camisa, se possível, do Brasil, ou então com a camisa da cor da bandeira, ou azul, ou amarela, ou vermelha, ou verde, tá? Vermelha nunca. Ok? Tá certo? E outra coisa, passe lá, leve o restante dos livros que sobraram, que não são muitos, e mesmo se não tiver mais livros, passe lá, certo? Passe lá o seu cartão, coloque a sua oferta. Ah, pastor, é muito pouco. É pouco se fosse só a sua, mas se for um pouquinho de cada um, fica fácil de resolver. Amém? Que Deus te abençoe. Vá em paz até quarta-feira no nosso culto. César vai lá, vai. Cadê? Já foi?